Lição de número 11. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Louvado seja Deus. O texto áureo está no livro de Atos, capítulo 10, versículo número 47. Atos, capítulo número 10, verso número 47. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados antes que também recebam como nós o Espírito Santo? Vou fazer uma oração rápida aqui, que eu acho que eu não fiz a oração de início, né? Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor ilumine o nosso coração nessa tarde. Senhor Deus e Pai, neste momento queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez em oração e pedir, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender mais e mais a Tua palavra e assim crescermos na graça e no conhecimento. Fala conosco, Espírito Santo, e nos mostra a Tua verdade, pois é ela que salva, liberta e nos santifica para levarmos para o céu. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Atos de número capítulo 10, verso número 47. Diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito? A verdade prática vai dizer: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. O episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no mesmo capítulo 10 de Atos. E aí vai ter três porções aqui no texto, né, que foram separadas aqui para que a gente meditasse nessa tarde. A primeira porção é Atos 10, de 1 a 8, depois Atos do mesmo capítulo, dos versos 21 a 23, e depois pulando para os versos de 44 a 48. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, para a gente não perder tempo. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar-se a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora vamos pular para o versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente
a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo. Agora já estou pulando para 44, perdão. Pulando para 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles, todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E o verso 48 vai dizer: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Irmãos, essa lição ela vai tratar agora de um momento histórico da igreja, porque agora o Senhor está começando a atingir os gentios. E é interessante porque o apóstolo Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, mas esse início, foi começado ali por meio de Pedro, essa missão para o alcance dos gentios. O Senhor lhe usou inicialmente ali Pedro. E essa região de Jope fazia parte da Judéia. E aí está cumprindo assim o que o Senhor falou, que após a descida do Espírito Santo, eles receberiam poder e seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então Pedro estava completando o que Jesus falou. E logo mais adiante, após a conversão do apóstolo Paulo, Jesus cumpriu quando se estendeu às outras demais nações. Então, precisava ali ter uma obra do Espírito Santo, porque se nós não tiver o Espírito agindo em nós ficaremos presos por muitas vezes pela religiosidade, pela nossa forma de viver, pela nossa forma de pensar, de achar que muitas das vezes a gente não pode ter contato com determinadas pessoas, que é o que vamos ver aqui, que o Espírito Santo teve que agir diretamente para que Pedro entendesse qual era o propósito do Senhor. E uma questão que eu quero levantar aqui logo nesse início é sobre a oração. É muito importante uma igreja que esteja com o costume, tendo a oração como um estilo de vida também. Não é só ser presente nos cultos, não é só ser uma pessoa que faz o seu devocional diariamente, mas também ter a oração como estilo de vida. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa desejar orar, ela precisa desejar estar em comunhão uns com os outros também na oração. E a pergunta que eu faço, e vocês fiquem refletindo somente com vocês, sem me dar a resposta, é qual tem sido a motivação do coração de vocês quando vocês estão orando, Qual tipo de oração nós estamos feitos no nosso íntimo? Será que a oração que nós temos feito tem agradado a Deus? Será que a oração que eu tenho externalizado para o Senhor ele tem se agradado do tipo de oração que eu tenho feito? E eu gostaria de já pedir para que alguns dos irmãos abra comigo Filipenses capítulo 4 e leia os versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Quem achar, já pode ler.
Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não esteja inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E aqui a gente vê que a oração, quando ela está sendo feita, influenciada pela ansiedade, pelos problemas, isso faz com que as nossas orações não sejam ouvidas, porque o texto é claro: não anda ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, ou seja, com o coração agradecido. Em tudo, em toda e qualquer situação, o seu coração deve estar agradecido e suplicando ao Senhor, com o coração desejoso por estar na presença dele, com ele, desfrutando com ele da presença do Senhor. Vejam que Tiago vai dizer no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, eu quero primeiramente ler o verso 3 e depois vou retornar para o verso 1 e 2. Tiago, capítulo 4, o verso 3. Veja só como é que diz aqui: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres, em seus prazeres. Isso está mostrando aqui, meus irmãos, que existem muitas orações sendo feitas. Mas qual é o tipo de oração? E o porquê Deus não tem recebido a oração? Se a gente for meditar, vamos ler o verso 1 e 2. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Olha que interessante. Não tem porque não pedem. Só que aqui, a questão aqui não é que não está sendo, oração não está sendo feita. Tem sido feita orações, mas qual tem sido os motivos da oração? É como se Deus fala assim: a oração que vocês têm sido feita a mim, não está chegando a mim porque a motivação está errada. O desejo está pelos vossos corações, está vindo de dentro de si. Não é para agradar a Ele, mas para agradar a si. E tudo aquilo que a gente faz para agradar a nós mesmos, a oração ela não é recebida pelo Senhor. Porque ele diz, novamente, final do capítulo 2, versículo 2: não tem porque não pede. Isso não quer dizer que não está sendo pedido. Está sendo pedido. E aí no 3, olha, aí fala no 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Em outras linguagens fala: não pedem porque pedem mal. Então Deus não tem, muitas das vezes, nos ouvido, nos alcançado, porque a nossa oração tem sido feita por motivos, com motivos errados, por conta do nosso próprio coração duro, incontinente, insubordinado ao Senhor. E nós temos que pedir ao Senhor. E é a oração que eu tenho feito para mim mesmo: Senhor, não me deixa orar erroneamente, não me deixa orar por motivos errados, porque nós todos aqui estamos sujeitos a esse tipo de oração. Muitas das vezes nós temos orado ao Senhor, por mais que tenha uma boa intenção, que é o que muitas vezes a gente usa esse argumento, mas a intenção nossa foi boa, a minha intenção foi boa, mas muitas das vezes não tem agradado ao Senhor. O Senhor não está querendo observar a boa intenção. O Senhor está querendo receber a oração feita com lealdade, obediência, reverência a Ele, para agradar a Ele, para glorificar e engrandecer o nome dele. Amém? Então,
Depois eu peço que vocês meditem nesse capítulo do Tiago. Ele vai aprofundar ainda mais nos próximos versículos. Mas não temos muito tempo, porque temos alguns pontos importantes para a gente tratar aqui nessa lição ainda hoje. Nós vamos ver que tanto Cornélio, o gentio, como Pedro estavam orando. E tanto Deus respondeu a um quanto o outro. Tanto Deus falou com Cornélio através do anjo, como Deus falou com Pedro numa visão também, explicando numa visão. Mas por quê? Qual era o desejo? Aí vamos para o texto. Vamos voltar para Atos 10. É o texto da leitura bíblica em classe. Antes de ir para o texto, eu só vou falar dos pontos que a gente vai tratar aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira parte do estudo, que vai ter o ponto 1, que é a revelação de Deus aos gentios, que vai falar sobre a visão de Cornélio, a experiência espiritual de Pedro e a urgência da pregação do Evangelho. Esses 3 pontos aqui que a gente vai tratar. Eu não vou ficar lendo para a gente não perder muito tempo, para não perder pontos importantes da lição. Vamos para o texto. Atos 10, os primeiros versículos, verso 1 e 2. E havia em Cesareia um varão com nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que aprendemos aqui com Cornélio? Ele era apesar de gentil, era um homem que já tinha um contato com o Senhor. Isso significa que a mensagem já tinha se espalhado e chegado já para ele. Só que ele era gentil. Os judeus ainda tinham essa cultura ainda muito enraizada dentro de si e não se chegava a ele. Mas ele estava com um olhar de temor para o Senhor. Ele queria o Senhor. Ele desejava o Senhor. Mais do que isso, ele servia por meio de boas obras. Ele fazia boas ações, dando esmolas, como está aqui no versículo 2. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O início fala aqui, com toda a sua casa. Era um homem que ele não só se preocupava por ele, mas ele também influenciava a sua casa. E isso tem totalmente ligação com o que Deus espera de mim e de você. O primeiro povo que precisa ser alcançado quando Jesus ele entra na sua vida tem que ser a sua casa. E Cornélio ele tinha essas características. Só que, o que faltava para Cornélio? Alguém pode dizer o que estava faltando para Cornélio? O que estava faltando para esse homem? O que faltava mais para ele? Se ele tinha temor, ele fazia boas obras, o que estava faltando para ele? O que faltava para poder completar ali a vida dele? Isso, o Espírito Santo. Jesus Cristo, conhecimento de Jesus. Ele queria conhecer o Senhor mais intimamente. Então, isso, primeiro um ponto aqui importante, que ser uma pessoa piedosa, fazer boas ações, ter uma boa conduta, isso não vai te salvar. Isso não vai te trazer salvação. Fazer boas ações, boas obras, isso não vai salvar ninguém. O crente salvo, ele produz boas obras. Isso faz parte de uma característica da característica de um crente salvo. O crente salvo, ele faz boas obras, mas quem vai trazer salvação, aonde nós encontraremos a salvação, será por meio de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Se não for Jesus, nós não temos como alcançar a salvação. Então, primeira observação, faltava algo para Cornélio, era Jesus. E Deus sabia a motivação da oração de Cornélio, o coração do Cornélio. Por que ele estava orando? Por qual razão? Porque ele era temente a Deus. Ele não era só temente a Deus, ele também incentivava os seus familiares a temerem a Deus. Não o bastante
ele também influenciava a sua vizinhança. Veja só quantas qualidades o gentil Cornélio tinha, mas faltava algo para ele. E Pedro, ele foi essa pessoa a qual Deus usou para começar a fazer a obra na nação gentílica. Então, nós vemos que os dois estavam orando e Deus ouviu a oração dos dois. Por quê? A motivação deles era estar com o Senhor, estar em obediência ao Senhor, sendo leal ao Senhor. E a oração de um justo, segundo o livro de Tiago, pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo, alguém que está com o coração justo, íntegro, limpo diante de Deus, o Senhor lhe responde. Então nós vemos que não é preciso, eu vou já falar contra algumas práticas. Hoje vivemos num tempo que as pessoas estão fazendo muito sensacionalismo para atrair a presença de Deus. Muitos pregadores, eu estava me lembrando desse estudo e me veio uma recordação, uma pregação sobre Gideão, há anos atrás, lá no Brasil, a qual o irmão, o pastor, ele estava se vestido como judeu, botava aquele talit, né, aquela vestimenta judaica, eu não sei como é o nome daquele kippah, né, que fica na cabeça, e tinha era uma ajuda do teclado, que ele estava falando sobre Gideão, pregando ali sobre aquele momento de guerra, e começava a ver aqueles barulhos do teclado, mostrando, tipo, criando um sensacionalismo dentro dos irmãos, para que os irmãos entrassem na história como se fosse um roteiro de um filme. Mas eu lhe pergunto a vocês, o Espírito Santo precisa de ajuda para atuar? Ele precisa de ajuda para atuar? Nós vamos ver aqui, nessa lição, que o Espírito Santo de Deus, ele deixou até o próprio Pedro e os irmãos que estavam com ele escandalizados, assim. Pedro estava terminando de pregar quando o Espírito Santo interviu e os batizou ali com o Espírito Santo. E os batizou ali, todos estavam na casa. Por quê? Porque nós não precisamos fazer nada, ajudar, auxiliar o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é somente proclamar o nome do Senhor. Uma mensagem simples, fiel e certa de quem você está falando. Do que você, daquela pessoa que você conheceu, daquela pessoa que você tem se relacionado. Então, Cornélio, ele foi buscar o Senhor. Vamos prosseguir. Vamos olhar o verso 3. Este quase a hora nona, Atos 10, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Versículo 4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele dirá o que deve se fazer. Então, depois que o anjo terminou de falar com ele, de imediato ele foi cumprir a orientação do anjo. E nós vamos ver aqui a continuação, quando Deus vai falar também com Pedro a respeito desse encontro, né? Vamos para o verso 9. O verso 9 vai dizer assim, olha, verso 9 de Atos 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, verso 10, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em um êxtase. Verso 11, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Versículo 12, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate
e coma. Verso 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe bradou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Verso 16. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol se recolheu ao céu. Veja que Pedro estava recebendo aqui uma revelação de Deus e ele não tinha compreendido que Deus estava tratando com ele ali. Quando ele vê esse lençol aberto e vê vários tipos de aves, e essas aves eram aves que eram proibidas, segundo lá Levítico capítulo 11, vocês podem depois anotar para estudarem. Levítico capítulo 11 tem lá dizendo quais eram os tipos de aves que o povo israelita não poderia comer. Então eles sabiam que aquilo ali era impuro. Pedro, quando ele recebe essa visão, isso confronta ele, porque isso vai de encontro àquilo que ele aprendeu. Só que Deus estava falando já o que iria acontecer, que era já o alcance agora da proclamação do evangelho chegando aos gentios. Ele não compreendia. E como o que eram essas aves, o que representava essas árvores que eram impróprias para o consumo, que eram impuras. Trazendo para o sentido espiritual, Deus estava mostrando ali drogados, prostitutos, todo tipo de pessoas que eram presas do pecado. Trazendo para o dia de hoje pessoas que eram escravas do pecado, pessoas sujas, pessoas que não tinham conhecimento de Deus, distantes de Deus. Deus está mostrando: Pedro, esse tipo de pessoa que eu vou salvar, esse tipo de pessoa que eu vou trazer para o meu reino, e você será aquele que vai levar a mensagem. Por isso que quando ele recebe essa visão, ele vai levar de Levítico 11, porque ele tinha o costume judaico de não tocar nessas coisas, porque ele fala claramente. Vamos voltar aqui, verso 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, jamais comi algo impuro e imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Ele ainda não entendeu. Só que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus, são leais, e aqueles que não servem. Porque aqueles que servem a Deus, apesar de não entender, ele vai. Apesar de não compreender ainda, mas ele vai. E Deus não estava... Eu faço uma pergunta a vocês: Deus estava preocupado em explicar algo para Pedro ali nesse momento? Não. Ele só deu a ordem: não chame de impuro que eu santifiquei. Mata e come. E ele não explicou para Pedro, só deu a ordem. Vamos ver a sequência dos versículos. Isso aconteceu por 3 vezes. Essa situação, ele negou por 3 vezes: não vou fazer isso. Verso 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Porque foi dada a visão para Cornélio: olha, ele está lá na casa do Simão Curtidor, vai lá, ele vai estar orando. Então a visão foi dada para um que estava orando lá com o coração também temente, buscando, desejoso por Deus. Era um temente, fiel, que queria o Senhor, que tinha um coração agradecido por estar na presença do Senhor. Verso 17, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram lá. Verso 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Olha o verso 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, estava refletindo: meu Deus, como é que Deus faz um negócio desse comigo? Como é que Deus me dá uma visão dessa? Me mandando comer coisa impura? Ele nos deu essas regras lá no passado. Como que ele não vai dar essa visão? Eu creio que ele ficou assim, pensando assim, entre ele, tipo assim, eu creio que ele ficou questionando assim mesmo: não, isso aí eu tô alucinado. Eu acho que eu estou pensando comigo mesmo, uma coisa da minha cabeça mesmo, não tem nada a ver com Deus não. Aí você vê, quando ele está pensando nisso, o Espírito Santo disse, quando ele estava refletindo ainda, o Espírito Santo disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Olha o Espírito Santo dizendo, continuando aqui revelado. Devagar. À medida que você vai obedecendo, você vai comunicando. Você obedece, você vai comunicando. Porque você tem que dar uma resposta. Deus não vai fazer tudo por você.
Deus não vai entregar tudo para você e você ficar esperado que tudo vai acontecer na sua frente. Ou você age, ou você se comporta como um crente cristão leal, ou Deus vai cair fora. Deus precisa que você seja fiel, permaneça fiel a Ele, a palavra de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante e desça. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Olha ele dizendo agora: eu fui que enviei. Você estava com dúvida, né? Agora estou dizendo que fui eu que enviei. Então, esse cara aí, ó, desce e vai, porque fui eu que enviei. Não hesite, só vai. E ainda ele estava ainda com dúvidas. Estava com dúvidas, mas não deixou de ir. Olha o que Pedro disse. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivos vieram? Mas você perguntou: por qual motivo vocês vieram? E isso é sabedoria. Não é porque você tem falado com Deus e falado com você, você precisa também conversar com as pessoas que vêm até o seu encontro, para saber qual é a intenção do coração delas. Você precisa conhecer o que está no coração delas. Eu preciso conhecer quem está querendo ter comunhão comigo. Se vem da parte de Deus mesmo, se não vem. Ainda que Deus estivesse falando com você. Então, isso mostra sabedoria. Olha o versículo 22. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Olha só. Aqui nós vemos, mais uma vez, eu volto a falar. Quem quer estar na presença do Senhor tem que ser alguém que zela pela palavra. Tem que ser alguém que zela pelo nome do Senhor. Consequentemente, vai zelar pelo seu próprio nome, pelo nome da sua casa. Veja só. Eles estão dando uma referência de Cornélio. Cornélio não mandou ele falar isso, não. Eles próprios, não. Eu estou dizendo a vocês aqui, ó. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para lhe dizer. Pedro convidou para entrar e os hospedou. E aí, eles se hospedaram lá e no dia seguinte eles vão adiante. Vão para a casa do centurião. Pedro ainda está com esse receio, porque para eles era algo assim impossível de acontecer. Judeu não podia entrar na casa de gente impura, de gente gentia, porque era impuro, era contaminação. Então Pedro tinha algo muito enraizado, e isso tem acontecido muito e tem sido algo crescente no meio cristão. Pessoas estão criando ambientes que precisam Deus só aparece nesse ambiente se for por meio dessas ações. Por exemplo, muitas igrejas você vê que louvam a anjos. Por exemplo, elas gostam de sempre mencionar anjo no culto. O anjo acabou de descer aqui. O anjo acabou de falar isso. O anjo acabou de fazer isso. E o anjo está dizendo isso. Está louvando mais o anjo do que o próprio Deus. E aqui nós vemos claramente que o anjo entregou a mensagem para o mensageiro. Quem é o mensageiro? Pedro. O anjo entregou a mensagem para aqueles que Deus o designou, que foram os apóstolos. Então, os anjos, eles têm esse entendimento que a missão foi dada para os homens. E esses homens tinham que levar a mensagem. E as igrejas, muitas igrejas têm feito isso, têm dado ênfase a anjos, têm dado ênfase a movimentos, onde o culto todo é baseado em um batuque sem fim, que o culto todo é baseado somente em movimento. E a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, ela tem sido esquecida. Porque Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai pegar a mensagem de Cristo, ele vai só recapitular. Ele vai falar a mesma coisa que eles estavam falando para os outros povos. E aí o Espírito Santo vai lá e age, e batiza. Então, o que ele foi fazer? Ele foi para a casa de Cornélio obedecer ao Senhor. Vamos ver antes do verso 44, não é, que foi o final da última porção dessa lição. Cadê, meu Deus? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele disse: Cornélio, centurião,
Só um momento. Verso 27. Conversando com ele, verso 27 de Atos 10. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas. Lembra que eu falei a você da visão do tapete aberto? Vários animais. Esse foi o impacto que Pedro teve. Quando ele abriu, não tinha só o Cornélio, não tinha só os parentes de Cornélio, tinha também os empregados de Cornélio, tinha também pessoas da vizinhança de Cornélio. Veja só, esse cara já era um missionário, esse cara já era um anunciador do evangelho, porque ele temia a Deus, levou a família a temer a Deus, os criados a temerem a Deus e a vizinhança a temer a Deus. Veja só o tamanho da minha e da sua responsabilidade. Não é só você vir aqui adorar o Senhor, é você levar também o Senhor para a sua casa, é levar o Senhor para a sua vizinhança, é levar o Senhor para além da sua vizinhança. Trabalho, escola, faculdade, é para além. Então esse homem já tinha todas essas características. E ele vai relatar aqui para Pedro, para explicar o porquê desse encontro. Veja só, verso 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali muitas pessoas. Verso 28. E ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Ele está aqui trazendo a revelação que ele recebeu do Senhor. E concluindo que Deus está falando agora de pessoas, não está falando de animais. Deus está falando de pessoas, vidas. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Olha só a pergunta dele. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha explicado para a Espírito de Deus, mais ou menos assim, o objetivo. Mas mesmo assim ele vai perguntar. Olha o versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer. Olha a resposta de Pedro, verso 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo 35. Mas todas as nações aceitam todo aquele que o teme e faz o que é justo. Isso fez parte da promessa lá atrás, irmãos. E eu gostaria que já vocês abrissem em 1 Reis 8, 41 a 43. Alguém que puder ler para me ajudar? 1 Reis, capítulo 8, versos do 41 a 43. Do 41 ao 43. 1 Reis, capítulo 8. Amém? Eu vou ler aqui, irmão. 8, 41 ao 43. Diz assim: quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este tempo. Então, esses versos faz parte da oração de Salomão. Quando ele, se vocês forem ver, analisar depois em casa, com calma, essa oração que Salomão fez após a construção do templo, ele vai, na oração, vai profetizar coisas que iriam acontecer, que era
povo sendo levado cativo, os gentios queriam vir a ser alcançados pelo Senhor. Lá na frente, que foi o caso agora do Cornélio e sua família. Então, aqui estava sendo profetizado que esses povos iriam ser alcançados pelo Senhor. Só que, agora imagina alguém que era extremamente religioso, entender isso, essa comunhão, assim, do nada assim. Sair do seu costume religioso e passar a ter um impacto agora, ter um contato direto agora com os gentios. Era duro, irmãos. Isso acontece muitos hoje em dia de outras formas no meio cristão. Muitas pessoas têm criado diversas formas de adorar o Senhor. E aí colocam essas formas de adoração como se fossem doutrina, como se fosse a única forma de alcançar o Senhor Jesus. E não é assim. Nós temos que adorar o Senhor Jesus conforme está escrito na palavra. A gente aqui se programa para fazer uma boa liturgia, tal, mas procuramos sempre fazer baseado na palavra, orando a palavra, cantando a palavra, dando testemunho, falando da palavra. Tudo que a gente faz é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para fazer essa palavra ser notória, não para criar novos modelos de adoração, modelos a ser seguidos. E aí com isso acaba fazendo uma divisão dentro da igreja do Senhor Jesus, quando na verdade a gente deveria estar lutando para unir o povo, fortalecer o povo cristão. E aí eu coloco todas as denominações, batistas, presbiterianas, igreja quadrangular, Assembleia de Deus e outras que estão aí espalhadas pelo mundo. O propósito é unir para que todos proclamem o nome do Senhor Jesus Cristo. Fale da palavra do Senhor Jesus. Então, Cornélio estava sendo alcançado aqui, e Pedro, quando ele recebeu a confirmação de que era o Espírito Santo que estava ali, o conduzido para fazer esse início, essa nova trajetória, alcançando agora os gentios, ele obedeceu e ele pregou. Então, como é que tem sido a nossa comunhão com Deus através da nossa oração? O Senhor tem se agradado do que Ele tem ouvido da minha boca, da sua boca? Ele tem agradado do que tem saído da nossa boca? Porque muitas das vezes a nossa oração tem sido mais para favorecer a nós mesmos do que para agradecer a Deus. Tem sido mais para pedir coisas do que para dizer: Senhor, me dá a força, me dá a tua sabedoria, me dá a tua mansidão, a tua paz, a sabedoria diante dos problemas. Me dá, Senhor Jesus, um coração obediente, um coração que se entristeça quando eu estiver tropeçando, me deixe envergonhado, para que eu próprio acuse o meu pecado. É isso, irmãos. Porque, veja só, não tem como, por mais que você tenha um coração fiel, amor pelas seus familiares, seus amigos, você não tem como salvar ninguém. Você não tem como. Leia comigo, alguém abra para mim, por favor, Lucas 24, em versos 44 e 45. Louvado seja Deus. Lucas, vamos ler, 24, 44, 45. Os irmãos não estão hoje muito motivados. Não abriu o seu entendimento para que compreenderes as Escrituras. Amém. 25. Também. Vai 45, perdão. E disse-lhe assim: está escrito, assim convia que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos. Glória a Deus. Foi isso que eu falei enquanto a gente estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento. Então só Deus é capaz de abrir o entendimento, irmãos. O nosso objetivo aqui nessa tarde é orar para que o Senhor abra o nosso entendimento. É pedir a Deus: Deus, abra o meu entendimento,
abre a minha mente para que eu entenda quando eu estiver pedindo errado, quando eu estiver orando errado, quando eu estiver pregando errado, quando eu estiver ensinando errado. Senhor, me ensine a aprender, Senhor Jesus, a me conhecer mais. Eu tenho que falar isso, irmãos, é uma urgência. Nós precisamos orar em favor de nós mesmos. Eu convido a vocês a orar nas suas orações a partir de hoje, orar por vocês mesmos. Fala, Senhor, ensina o Espírito Santo de Deus a me observar mais, me ensina a me conhecer mais, porque às vezes eu estou orando, eu estou perdido na oração, achando que eu estou fazendo certo quando estou fazendo errado. E às vezes eu vou partir para ações práticas que Deus não está se agradando, porque eu estou acreditando na oração que eu estou fazendo, achando que Deus está se agradando. Então nós precisamos pedir a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Senhor, me mostra, me faz perceber quando eu errar, quando eu sair da direção, quando eu não entender a sua vontade, porque a gente se engana. Eu não me lembro agora o nome, o versículo onde Deus vai falar assim, que não se apoie no seu próprio entendimento. Acho que é Provérbios, né? Provérbios 3:5. Não se apoie no seu próprio entendimento. Porque se a gente vai por esse caminho, a gente entra num caminho perigoso, onde nós somos aqueles que dirigem a nós mesmos. E aí, meu irmão, acabou. Você está usando a palavra de Deus para o seu próprio benefício. E aí, quando você está entrando nesse caminho, e quando você não consegue ouvir alguém lhe exortando para você voltar, o perigo é grande, porque você pode achar que você está certo, que a pessoa que está tentando lhe abrir os olhos, ela está querendo tirar a sua posição, tirar você da rota que Deus preparou. Quando você escolheu a rota, você determinou o que você vai fazer, e você determinou que é Deus que está ali comandando a situação. Então, ore por vocês, ore para vocês mesmos. Nós precisamos ter esse coração agradecido, grato ao Senhor e desejoso por estar na presença dEle, porque senão, irmãos, a gente vai sempre estar querendo sempre vir à casa do Senhor para receber mais do que oferecer. E nós estamos aqui para oferecer para Ele. Como diz lá em Romanos, que nós temos, acho que é o capítulo 12, que nós devemos oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos a Ele. Então, se nós não observarmos esse ponto, irmãos, nós estamos colocando a nossa vida em um risco, a nossa casa em um risco, a igreja do Senhor em risco. Porque nunca pense, eu vou dizer uma coisa, uma verdade para vocês, a verdade de Deus. Tudo aquilo que você fizer estando dentro da igreja, inserido no corpo da igreja, se você trilhar em caminhos errados, vai afetar o corpo. Tudo aquilo que eu faço achando que eu estou certo quando eu estou errado, eu não vou atingir a mim mesmo, só a mim mesmo. Como eu sou parte do corpo de Cristo, eu vou atingir também os meus irmãos que são parte do corpo. Então, quando um arranhão, quando uma criança se machuca através de uma queda de um arranhão, o que é que o pai faz? Ele vai fazer a asepsia, né? Ele vai limpar para que não tenha perigo de adquirir uma infecção e aumentar ainda mais aquele pequeno arranhão e se estender pelo corpo, e que Deus o livre até ser necessário amputar. E é isso que tem acontecido muito em muitas igrejas espalhadas pelo mundo todo. Pessoas não estão tratando os problemas que aparecem na vida delas mesmas, elas não entendem que precisam tratar e continuam vivendo como se fosse correto, como se estivesse obedecendo a Deus. E aí ela adoece e, consequentemente, está adoecendo todo o corpo. E muitas das vezes, quando a gente vai perceber, a igreja está fria, não está mais aquecida. Por quê? Porque um crente contaminado contamina todo o resto do membro. Porque se pegarmos a analogia de Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver que nós somos o corpo de muitos membros. Logo, quando esse membro ele se contamina, se ele não é tratado, ele vai contaminar os próximos membros que estão no mesmo corpo. Então há essa
preocupação, irmãos, que nós devemos ter. Como é que está o nosso espírito diante de Deus, mesmo diante de adversidades. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se manifestou aonde tinha obediência, onde tinha um coração quebrantado, contrito, desejoso. Para encerrar esse texto aqui, quando o Pedro começou a pregar, né, para os gentios ali na casa de Cornélio e seus parentes e seus criados e a vizinhança. Veja só, verso 44 de Atos 10, quando Pedro começou a pregar, falar do nome do Senhor Jesus, né, falar, testemunhando das obras do Senhor Jesus. Olha o que ele disse. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Era o cumprimento. Deus falou lá, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que a igreja ficou por um bom período acomodada ali, só em Jerusalém. Só em Jerusalém. Muitos têm essa ideia. Fique em Jerusalém, pregamos ficar em Jerusalém. Só que Deus mandou ficar até que do alto viesse o Espírito. Quando veio, vai. Preparou, recebeu, vai. Levanta, sai. E aí a igreja começou a se expandir. Em Atos 8 a gente vai ver que Filipe desce da Samaria, alcançando os samaritanos. Pregando quem? Jesus. Era a palavra central do Evangelho. Jesus Cristo. E por ele pregar Jesus, ali com sinceridade, com fidelidade, o que aconteceu? Milagres, prodígios, maravilhas. As pessoas foram curadas, libertas e receberam o Espírito Santo de Deus. Aqui, da mesma forma, eles receberam o dom do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente tem se esmorecido, irmãos, porque a gente tem se colocado numa condição de tristeza por conta das dificuldades. Eu já quero ir para o encerramento. Eu quero ler aqui com vocês Daniel capítulo 2, que é um exemplo de oração em meio a uma situação de adversidade. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versos 16 a 19. Depois eu peço que algum outro irmão abra Daniel 6, verso 9, enquanto eu leio esse Daniel 2, 16 a 19. Daniel capítulo 2, 16 a 19, vai dizer assim: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, a Ananias, a Misael e a Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como outros sábios. Olha o 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou a Deus dos céus. Aqui nós vemos um exemplo de 4 jovens que, no meio de uma adversidade, não deixou que essa adversidade interferisse na comunhão deles com Deus. Hoje, nos nossos dias, que eles não tinham sido informados sobre o Espírito Santo, eu posso trazer para nós aqui hoje. Nós não devemos deixar as dificuldades, as adversidades que aparecem na nossa vida, influenciar na nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Independentemente do quadro, do cenário, a minha posição tem que ser de fidelidade. Eu vou continuar orando, eu vou continuar indo ao Senhor em oração, com o meu coração amando Ele, amando estar com Ele, amando viver em fidelidade a Ele. E o Senhor lhe respondeu. Daniel 6:9. Agora, alguém abriu 6:9 para ler? Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Isso. Verso 9. E o rei Dário assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado,
foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. O que ele foi fazer quando ele soube que a fé dele foi posta ali diretamente em risco? Orar e agradecer. Poderia morrer? Poderia. Mas eu vou continuar orando e agradecendo. Eu vou continuar mantendo o meu estado de espírito firme e forte. Aconteça o que acontecer. A minha oração, volto para o início da pergunta que eu fiz no início. Foque, irmãos, em desenvolver uma qualidade de vida, um estilo de vida na oração, na sua intimidade com Deus, para que todo o resto vá bem. Cornélio só foi alcançado pelo Senhor porque ele tinha um desejo de conhecer mais o Senhor. Ele queria aprender mais do Senhor. Ele desejava que não só ele, mas a família, os servos e os vizinhos conhecessem o Senhor. Entenda que você, quando busca santificação, você está trazendo santificação para a sua vida, para a sua casa, para os vizinhos que vão te ver, para os amigos que vão te conhecer. Você vai estar trazendo Deus para a vida de muitas pessoas. Você entende a profundidade disso? Quando a sua posição de servir ao Senhor de estar aprovado diante de Deus, e ser alguém, um servo, uma serva aprovada diante de Deus, meu irmão, não tem preço. Esses dias, ontem mesmo, eu estava na cozinha, em um espaço de tempo que eu tive ali, que meus filhos ficaram um pouquinho quietos. Eu vi ali o céu brilhando, e eu senti vontade de orar. Só orar e agradecer, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, me ajuda a continuar fiel a Ti, Senhor Jesus. Grato a permanecer na Tua presença. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho como caminhar. Se o Senhor não for a minha força, eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como produzir nada de bom se o Senhor não estiver comigo. Obrigado, Espírito Santo. Perdoa as minhas falhas, Jesus. Perdoa as vezes que eu agi por impulso. Ore assim, irmãos. Ore com sinceridade. Ore sem vergonha, sem medo. Às vezes a gente tem vergonha de orar, apontando nossos próprios erros. E aí é onde acontece a brecha para o pecado entrar. Para o diabo enganar você. Para enganar a tua família, a tua casa. E aí perde você para a tua casa, para os filhos, as filhas. Toda a congregação sente o peso. Busque intimidade ao Senhor.